O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Caro seminarista Renan, queridas irmãs canossianas, para a homilia do dia de Páscoa, sempre se espera uma exegese sobre a pessoa de Maria Madalena, sempre se espera algo sobre a disputa de corrida entre João e Pedro, para saber quem chegava primeiro. Mas o padre queria falar para vocês sobre o aspecto atemporal do evento da ressurreição. O Senhor, quando ressuscita, Ele consegue lançar sobre a humanidade algo que vai muito além do tempo. E nós precisamos fazer um esforço para perceber isso na nossa vida. Que nós somos muito mais atemporais que temporais. O pecado fez com que nós pudéssemos acreditar que as nossas alegrias e nossas tristezas e nossas forças, os nossos esforços, eles pudessem ser justificados por aquilo que vivemos nesse mundo, e somente isso, e somente para isso. Mas precisamos lembrar que antes de estarmos no mundo, que antes de estarmos no tempo, nós fomos eternos.
A nossa existência começou no coração e na vontade de um Deus que é eterno. E como o padre dizia na homilia de ontem à noite, o Senhor não faz nada para desperdiçar. Você não é um desperdício. Às vezes pode parecer que o mundo te trate como se você fosse um desperdício. Como se você não tivesse sentido de ser, sentido de existir. Mas se você nasce da vontade do coração de Deus, significa que você também e eu não somos um desperdício da graça. Não somos um desperdício da misericórdia, como louvávamos no Salmo responsorial. Não somos, irmãos e irmãs. E a ressurreição é tão atemporal que ela consegue ao mesmo tempo reconciliar o passado da humanidade, ela consegue iluminar as decisões do presente para que nós possamos voltar a ter a esperança de um futuro certo. A ressurreição junta nela, o evento da ressurreição junta nele tudo o que a humanidade precisa para ser feliz. E se você e eu fazemos parte desse grupo da humanidade, significa que o evento ressuscitado, o Cristo ressuscitado, ele junta para nós nele, nesse fato, nesse evento, outrora histórico e hoje celebrado na liturgia, atualizando para nós os efeitos que a ressurreição continua produzindo na nossa vida, representa para nós a junção, a síntese, tudo o que precisamos para sermos felizes. Porque a única coisa que pode nos fazer feliz é Jesus Cristo. E estar com Ele um dia no céu deve ser a nossa maior motivação de vida. Para o cristão católico, não pode haver outra intenção, outra motivação para se lutar dia após dia nos nossos desafios, que não seja habitar o céu. Essa é a nossa maior motivação. Quando nós deixamos que essa motivação vá sendo apagada, vá sendo sobreposta por outras motivações, que às vezes acreditamos serem mais poderosas que o próprio Deus, quando nós vamos perdendo aquilo que nós já ganhamos desde que fomos criados, a eternidade da nossa vista, significa que a nossa vida, a nossa existência, começa a se tornar uma existência cansativa. Quando você algum dia chegou a pensar que viver estava cansativo demais, pode ter certeza absoluta que você tinha perdido de vista o céu. Porque na caminhada para o céu, os desafios virão, as dificuldades virão, as alegrias também virão, mas elas nunca serão o bastante. E elas nunca serão definitivas. Elas sempre serão algo no meio do caminho. Elas sempre serão detalhes do meio do caminho. Mas o fim é o céu. E quando o Senhor ressuscita, Ele devolve para a humanidade o brilho do céu que havia se perdido. Quando o Senhor ressuscita, Ele devolve para os olhos humanos o brilho, o desejo de Deus que havia se perdido. Um ser humano que não tem nos olhos um brilho pelo desejo de Deus, é um ser humano que perdeu o sentido da vida. E quando se trata de Deus, quando se trata da sua palavra, quando se trata dos seus sacramentos, quando se trata da sua igreja, quando se trata da Santa Missa, em outras palavras, quando se trata de Deus e de tudo que nos leva para Deus, isso tem que provocar nos nossos olhos um brilho diferente. Um brilho que seja capaz de ofuscar
as escuridões que muitas vezes vivemos na nossa alma e na nossa vida. Porque foi isso que o vazio do sepulcro dessa manhã nos diz. É isso. O vazio do sepulcro é para preencher os vazios de tantas almas desfalecidas. É um vazio que está cheio. Quando nós olhamos para o sepulcro, ou o relato da ressurreição, do encontro de Maria Madalena com o sepulcro vazio, Pedro e João que entram no sepulcro vazio, eles estão encontrando o ambiente que os preenche. Porque o sepulcro que fisicamente está vazio, está cheio de vida, porque o Senhor ressuscitou. O sepulcro que está vazio, está cheio de esperança, para aqueles que se desesperam. O sepulcro que está vazio, está cheio, repleto de misericórdia, para aqueles que buscam a reconciliação com Deus. O sepulcro que está vazio, está cheio de vida, diante de um mundo que cultua a morte. O sepulcro vazio diz para mim e para você que nós não temos motivo para perder a fé, porque o Senhor é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos viver. Então, meu irmão, minha irmã, todo dia é Páscoa, porque todo dia é dia de esperança, porque todo dia é dia de misericórdia, porque todo dia é dia de brilhar os olhos diante de um Deus que deu a vida por nós. Todo santo dia tem que ser Páscoa para nós. Nós não podemos viver um dia sequer perdendo de vista a ressurreição de nosso Senhor. É dela que vivemos, é dela que nos alimentamos, é dela que somos, é com ela, para ela que vivemos. Não há outra substância mais importante na nossa vida que não seja a ressurreição. É o maior e mais importante combustível de vida, é a ressurreição de nosso Senhor. E o mais importante de tudo, Ele quer que nós nos alimentemos de sua ressurreição. Que essa manhã de Páscoa possa fazer o nosso coração ser reacendido para essa realidade. Que essa manhã de Páscoa possa nos devolver a importância e a dignidade que humanamente não teríamos, mas o Senhor nos devolve, nos faz assim. E que junto com Maria Santíssima e São José, não percamos os olhos daquilo que somos, porque somos muito mais eternos do que terrenos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.